pessoal, boa noite. Vamos continuar aqui a segunda parte do livro Noite em Pigalle, parte 2. Todo mundo se move em círculos. Se você é cauteloso e tem o tempo em suas mãos para matar, conforme o ditado, então você poderia traçar as configurações circulares daqueles que se movem dentro dos limites deste lugar. Tempo, espaço e distância tornam-se elementos a serem manipulados, partes de um esquema maior, só percebido com a ajuda da imaginação. Todo mundo tem uma imaginação e é a única coisa que nos faz iguais, isto é, além do dinheiro. O Pastis havia levantado o moral de Fur, e assim, em vez de pensar no dinheiro que não tinha, ele se viu ponderando sobre outras questões, as abstrações que ocupam a mente enquanto as pernas caminham e a cabeça voa nas alturas. Tudo lhe veio ao caminhar a passos largos pela calçada e sentiu-se sublimemente anônimo, envolto num halo de sua própria insignificância peculiar. Fazia calor como não havia há anos. Os jornais comentavam sobre há quanto tempo fizera tanto calor. Devia estar mesmo quente, porque os franceses geralmente não escreviam artigos sobre o tempo. Os ingleses escreviam artigos sobre o tempo porque ele sempre os apanhava de surpresa. Fur tinha deixado a Inglaterra muitos verões atrás, mas ainda podia rever em sua mente as manchetes dos jornais queixando-se do calor e da falta de água. Como podia um país que produzia tanta chuva produzir tão pouca água para todo mundo? E como era estranho que encarasse a Inglaterra como um outro país, quando era seu próprio país. O calor era intenso, fazia-o suar. Pegadas podiam ser vistas na calçada onde o asfalto fora colocado recentemente, e ele parou quando viu um bilhete de loteria grudado na massa. Arrancou o bilhete do asfalto e observou-o por um momento antes de enfiá-lo no bolso superior. Caminhou ao longo da rua, pensando sobre o bilhete de loteria, o calor e as mulheres que havia amado, pensando sobre seus rostos e a maneira como tinham feito amor. Pensou na garota da América que certa vez pintara seu corpo com calcário molhado na praia perto de Brighton, na garota italiana que cravara as unhas em suas costas e o fizera sangrar quando penetrou ela, e na garota que certa vez ele pegara num bar e que lhe havia pedido para amarrá-la. Dói? Não, se você precisa perguntar. Ao passar por outras pessoas na rua, perguntava-se o que estariam pensando e concluiu que todas estavam pensando na mesma coisa. É só nisso que todas as pessoas pensam, disse a si mesmo. Somos todos vítimas do desejo, e não há nada que possamos fazer a respeito. Raramente discutimos a questão, que a maioria de nós guarda para si mesmo, embora a cidade esteja carregada de nossos monólogos, todos baseados no mesmo tema, enchendo o ar acima de nossas cabeças. Olhou para o relógio. Estava atrasado para o encontro marcado no banco. Isso o deixou nervoso, porque houvera uma mudança de gerentes. O gerente anterior chamava-se Pires e tinha vindo de Portugal. Fur conseguiria conquistá-lo falando com ele em português e aludindo à melancolia avassaladora e monocromática da capital do seu país, ao mesmo tempo exaltando as virtudes da música, do fado, que na verdade ele detestava. Os portugueses que se mudam para a França nem sempre gostam de ser lembrados de suas origens, mas esse homem era diferente e via como simpatia os arranjos financeiros de Fur, nunca se queixando quando estourava a sua conta. Deu-se até ao trabalho de emprestar a Fur um CD de fado, e Fur deu-lhe um livro em troca. Você é um poeta, Fur.
Um anacronismo no mundo trivial. Nosso melhor poeta do século, Fernando Pessoa, também tinha dificuldades financeiras de tempos em tempos, o que nos leva a pensar se era por isso que ele de vez em quando se vestia de mulher. Ford conseguiria, por um tempo, pelo menos, manter o mínimo controle sobre suas finanças. Várias oportunidades de trabalho se apresentaram. Havia até trabalho no bar de Arm, à beira do rio, em certa ocasião, mas estava claro que não poderia recorrer mais a Arm, por causa do dinheiro que lhe devia, e não havia mais trabalho em outro lugar. A nova gerente chamava-se Madame Jaffray e falava francês com um sotaque americano. Ford tomou o assento que lhe foi oferecido e começou a explicar-lhe, dizendo que era um poeta e que não ganhava dinheiro com seu trabalho. Como é possível isso? Perguntou ela em inglês. Deve ser um bom poeta, parece inteligente. Não posso imaginar uma pessoa como você investindo tempo em algo a não ser que seja bom nisso. Eu não faria esse trabalho a não ser que fosse boa nisso. Mas a senhora é paga, madame. Sim, sou paga. Mas isso não é algo que eu necessariamente quero fazer. Você faz algo que quer fazer. Não pode ter tudo. Não é possível ser pago fazendo algo que a gente quer fazer. É possível, mas não é acidental. O que eu quero dizer é que não é algo dado de presente, entenda. E sobre o que escreve, difícil dizer. Coisas diferentes, pessoas principalmente. Temos clientes que são escritores e atores. O senhor interpreta? Posso interpretar. Fiz uma porção de coisas demais. No entanto, escrever o mantém endividado. Poderia dizer que isso é verdade. Sim. Eu não disse isso, falou Madame Jaffray. Você disse. Eu disse. Dei uma olhada na sua ficha. Vejo que fez um acordo com Monsenhor Pires para pagar seu saldo devedor em prestações mensais. Sim, isso é correto. Devem existir meios de ganhar dinheiro para o senhor. Sabia que estão escolhendo o elenco no momento para o Marquês de Sade? Não sabia. Um de meus clientes me contou hoje de manhã. O Marquês de Sade? Talvez pudesse haver algo para o senhor. Estou escrevendo no momento. E por que não escreve algo comercial? Comercial? Sim, comercial. Um romance erótico, talvez. Fur olhou para Madame Jaffray e Madame Jaffray devolveu o olhar para Fur. A insinuação de um sorriso vincando seus lábios. Nesse meio tempo, ela continuou. Vou ter de recolher o seu talão de cheques. Todo mundo se move em círculos. O avião acima recebe ordem de aguardar a vez. Estamos em manobra de pouso. Desculpem pela demora, diz o piloto, virando o manche para a sua direita e fazendo com que a cidade possa ser vista. Achatada pela perspectiva diminuída, até mesmo íntima, pelo vasto horizonte e céu aberto. Por um momento, Paris perde seus atributos, tornando-se uma entidade do outro mundo, alienígena, abstrata e sem nome, pontuando uma paisagem mais ampla de campos e rodovias bem definidos, uma ilha em meio a um mar de cinza e marrom. Mas então seus marcos vêm para resgatá-la da obscuridade, assim como um sorriso ou um tremor. Transformam um estranho num velho amigo, abrindo caminho através de uma multidão. A Torre Eiffel, La Défense, a Torre de Montparnasse e, naturalmente, Montparnasse. Esta última muito mais alta e imponente do que na lembrança do piloto, embora ele tivesse estado aqui menos de uma semana atrás, olhando através da mesma janela sem nuvens. Um pouco à esquerda ou ao leste do centro, Fur estava sentado à sua mesa, sentindo o calor ao redor. Tinha encontrado um short numa gaveta, deixado pelo inquilino anterior. Era 3 números acima do dele, e ele havia usado uma velha gravata como cinto. Sentou-se à mesa,
que era uma sua, ao lado da janela que dava para o pátio. No apartamento oposto podia ver o compositor praticando em seu piano e à sua direita ouvia as vozes da família árabe e uma garota chamando o nome de alguém. Uma mulher gritou em algum lugar por uma razão que ele jamais saberia. Dor, êxtase, um clamor por atenção no mundo ocupado demais para se importar. Pensou sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre a ilusão do tempo parado que tanto excitava seus sentimentos. Nunca falava com ninguém sobre seu trabalho, menos ainda sobre do que se tratava. E lhe parecia estranho que a única pessoa que sabia o que ele estava fazendo era uma gerente de banco, embora fosse a sua. Mas então, tudo que ele disse não foi? É que escrevia principalmente sobre pessoas. Ficara acordado na noite anterior, pensando no que Madame Jaffré tinha dito, fantasiando sobre escrever um romance erótico, pensando que tipo de vida sua nova gerente de banco levava, que tipo de mundo ela habitava, longe dos tediosos limites da sua mesa e do seu computador, que tão desavergonhadamente revelava o valor ou a falta de valor daqueles cidadãos sob seus cuidados. Todo mundo tinha suas fantasias. Todo mundo podia se tornar uma outra pessoa se assim desejasse. E ele se viu sonhando em reverter papéis com ela, de modo que ela escrevia um romance erótico e ele estava do outro lado da mesa, proporcionando bondade e austeridade àqueles que vinham visitá-lo. Do que se trataria o romance erótico dela? Uma garota incapaz de se apaixonar, que só conseguia falar sexo com estranhos? Uma mulher que sentia prazer em imaginar seu amante nos braços de uma outra mulher, fazendo amor com outra mulher enquanto seu amante olhava imponente, redundante? Levantara-se ao amanhecer, como sempre fazia, e sentara-se à sua mesa com um café e um cigarro, escrevendo por escrever, sabendo que apenas o ato em si o levaria em frente. Lembrou-se de um livro da infância, um romance em que um homem descobre um furo na parede do seu quarto de hotel e se torna um voyeur compulsivo. Começara a ler o livro e depois o devolvera ao seu lugar na prateleira do alto, na estante da biblioteca do seu pai. O livro o deixara apreensivo. Sabia que provavelmente continha passagens eróticas, o fruto proibido da adolescência, e foi isso que o levou a pegar o livro, mas se sentia inquieto lendo o que seu pai também havia lido, e aquilo o perturbava tanto que abandonou a tarefa. Talvez, havendo a verdadeira razão porque parou de ler o livro, foi a suspeita de que houvesse um furo na parede do seu quarto, com um adulto do outro lado seguindo cada movimento. Esse foi um pensamento que o perseguiu desde então, por mais que raciocinasse em contrário. Quanto da história tinha a ver com o que acontecera no quarto que o narrador podia ver através do furo da parede? E quanto daquilo tinha a ver com o próprio narrador? Era ele o verdadeiro sujeito do romance ou apenas um homem solitário no hotel de Paris, involuntariamente atuando com os olhos e ouvidos do leitor? Era realmente solitário ou havia contratado uma forma de companhia no seu voyeurismo? Fur levantou-se de sua mesa, perturbado com a ideia de que alguém pudesse estar a observá-lo através de um furo na parede. Colocou então um velho terno de linho e saiu do quarto.